Célia Gomes é uma contadora de histórias. E além de contar histórias, ela faz mais algumas coisinhas que a gente vai descobrir aqui durante a entrevista. Célia, bom dia. Bom dia. Primeira coisa, o que é ser uma contadora de histórias? Como você virou uma? Conta a sua história um pouquinho pra gente. Nossa, essa é uma boa pergunta. O que é ser contadora de histórias? Para mim, contar história é um estar vivo, manter a minha cultura viva, né? E uma troca constante com as outras pessoas, é uma escuta. Por isso eu, como contadora de histórias, fico buscando expandir o máximo possível o lugar do contador de histórias, essa função do contador de histórias, enxergando também uma função social no contador de histórias, a presença do contador de histórias em casa, na família, né? Eu acho que é uma das funções mais presentes, né? Em que cenários você aplica isso como contadora de história? Só eu te vi no YouTube, né? Além do YouTube, onde mais você vê a série contando histórias? Bom, eu tenho um trabalho de criar espetáculos a partir de narrativas, histórias, que é com a Companhia Palavras Andantes, que é uma companhia que eu fundei em 2003, com esse intuito de pesquisar os mitos e histórias, e a gente trabalha em escolas, bibliotecas, teatros, e circula bastante. Esse é um dos braços do meu trabalho como contadora. Também trabalho em projetos em hospitais, e aí contando histórias para crianças, adultos, equipe hospitalar, em vários espaços, UTIs inclusive, e aí é uma pesquisa pessoal do poder que as histórias têm de transformar, de ressignificar e de curar. E é essa pesquisa que eu faço no espaço hospitalar de saúde. Também tem um trabalho de contar histórias, um projeto que chama Abrigo de Histórias, que é com pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, em abrigos, na rua. Então o projeto, eu vou até espaços de abrigo, esse é um projeto da minha companhia, eu trabalho junto com o Fábio Rosa, e a gente conta histórias, faz rodas de histórias com essas pessoas, com esse intuito de ressignificar a condição, de que eles possam se conhecer e reconhecer através das histórias que foram contadas, e aí tem um fortalecimento da identidade, é um dos caminhos que eu acredito que a história também faz. Tem um projeto de idosos, que se chama O Fio da Memória, que também por espaços de convivência, onde os idosos estão presentes. Então eu procuro expandir ao máximo o meu trabalho como contador de histórias e os casamentos, que é a presença do contador de histórias em rituais. Eu já inclusive participei de batizado, fazendo batizado. Então, que é na verdade, né, tradicionalmente os povos primitivos já tinham presente em seus rituais os contadores de histórias, porque ali invocando textos míticos, histórias que falam sobre o motivo daquele ritual. Porque acredita-se, né, que quando um contador de histórias está narrando o mito, ele está invocando todo o poder e a sabedoria dos seus antepassados por meio da história, e assim está trazendo mais força para o motivo daquele ritual. Imagino que para contar histórias para essa gama enorme de pessoas que você comentou aqui, casos, necessite muito repertório, muitas histórias. De onde você tira tantas histórias assim? Olha, eu pesquiso muito, leio muito histórias, estou sempre ouvindo, atento, ouvindo, adoro ouvir outros contadores também contando histórias. Gosto de ouvir pessoas contando histórias que ouviram na infância. Então eu tenho oportunidade também nesses trabalhos na rua, no hospital, de quando contar uma história, ouvir uma versão diferente que alguém de uma outra região do país ouviu quando era criança. Então eu estou sempre ouvindo, lendo, buscando histórias, desde criança, sempre muito conectada com as histórias, ouvi muitas histórias da minha mãe, mas realmente tem que ter um repertório muito amplo, muito vasto. Uma das ferramentas ou a ferramenta do contador de histórias são os objetos lúdicos, né? Planos, se eu não me engano, objetos que façam trabalhar a imaginação do receptor, né? Os recursos da narrativa, né, são muito particular de cada contador. Tem contador que trabalha, né, desperta a imaginação daquele que escuta, só narrando com a palavra.
tem contador que usa recursos cênicos lúdicos como tecido, objetos, né? Tem outros que usam bonecos mesmo, fantoches. Eu gosto muito de usar os objetos, por exemplo, os tecidos, porque é um pouco mais simbólico, né? Você ainda vai dando espaço para que a imagem seja construída. E o que acontece é que eu também faço um trabalho com crianças, no programa Einstein da comunidade, ali na comunidade de Paraisópolis. Então, eu dou aula para as crianças de como contar histórias. Então, a partir de 6 anos de idade, eu estou trabalhando com eles como contar histórias. E aí eles me surpreendem muito. Quanto mais eu os deixo livres para contar histórias, mais eles me surpreendem. Na escolha de objetos e de maneiras de contar. Para a criança isso ela transita mais fácil, né? Esse universo de já pegar uma coisa, ela já vê o movimento de um objeto, o som que ele produz, ela já fala isso é tal coisa, né? Para ela é muito mais fácil. Então eu aprendo muito com elas também quando eu quero escolher um objeto, elas me ensinam a olhar para as coisas de uma maneira diferente. E a própria história também, quando eu leio, acabo de ler, eu fecho os olhos e vejo qual é a imagem mais forte que ficou para mim daquela história. E às vezes a partir desta imagem é que eu escolho como é que eu vou narrar a história. A primeira impressão que as pessoas têm, né, sabe? É que crianças é mais fácil, né, de contar a história. Você que tem uma experiência com um idoso, um adulto, uma noiva casando e bota pra chorar. É isso mesmo? A criança é mais bacana ou o adulto também se Não, na verdade o que acontece é que a gente tem uma cultura de que contar histórias é para crianças, né? Aqui no Brasil ainda já quebramos um pouco isso, mas é uma coisa, você conta historinha para criança, em festa infantil, né? Fica nesse lugar. Sendo que o papel do contador é muito mais amplo do que isso. Então ficou um pouco nesse lugar do contador contar a história para criança. Então quando você vai se dirigir a um adulto falando que vai contar para ele uma história, ele estranha. E aí, né, às vezes até, né, fica um pouco reticente, vou contar uma história. Mas quando você começa a contar, porque aí, claro, você vai escolher uma história, né, para o público adulto. Quando você conta a história, normalmente a surpresa é boa e a acolhida por parte do adulto é boa. Principalmente quando chega no hospital, vou contar uma história. Os adolescentes e jovens, então, que não querem mais se aproximar do universo infantil de maneira alguma, acabam sendo mais resistentes. No casamento, então, se abrir um casamento falando, olha, esse casamento será celebrado por uma contadora de histórias, eu vou contar agora um mito, as pessoas olham e falam, o que está acontecendo aqui? Eu fiz um trabalho em UTI de maternidade, UTI neonatal, e eu contava histórias para os bebês, na incubadora, bebês prematuros, bebês que nasceram, enfim, por algum motivo foram para UTI, e eu ia contar histórias para os bebês da incubadora. Então eu falo que literalmente eu conto histórias de 0 a infinitos anos. Dá tempo de dar série contar mais uma historinha? Como é que tá nosso horário? Dá? Pode ser. Bom, então, com vocês, Célia Gomes. Então, assim, eu vou contar para vocês uma história que é bem curtinha e que tem muito a ver com o porquê que eu também conto histórias. Escrevi um homem que... essa história é muito antiga. E ele estava muito preocupado com as pessoas da sua cidade porque elas andavam tensas, estressadas, tristes. Então ele resolveu que ele deveria fazer alguma coisa para elas. Pegou um banquinho, colocou bem no meio da praça e ali ele se sentou. E como conhecia de cor histórias maravilhosas, começou a narrar histórias. E contou, e contou, e contou. E assim, o tempo foi passando, passando, e ele contando sempre histórias encantadoras. No início, algumas pessoas muito curiosas paravam por ali para ouvir um pouquinho da história. Mas logo se levantavam e seguiam, estavam todas apressadas demais, ocupadas demais. E o tempo foi passando, passando. E o contador de histórias, contando, contando. Até que um dia, ele estava ali, como de costume, sentado no seu banquinho, narrando uma história encantadora, maravilhosa, mas para uma plateia vazia. E foi aí que um garotinho parou perto dele, puxou pela manga e falou:
Mas o senhor não vai parar de contar história? Por que o senhor insiste em ficar contando história se ninguém está ouvindo? Então aquele velho sábio disse: ah, meu filho, antigamente eu contava histórias para mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude.